Deus, alguns atributos que são específicos dele, só ele tem essas qualidades. E hoje, então, eu quero falar sobre duas qualidades de Deus para encerrar, não esse conhecimento completo, não teremos ainda um conhecimento completo, mas pelo menos um conhecimento bem mais amplo do que simplesmente conhecer Deus como amor ou como o Deus misericordioso e etc. Né? Nós já temos uma noção bem melhor e maior de quem é Deus. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e nós vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Muito bem. Na aula de hoje eu quero apresentar mais duas qualidades de Deus. Deus é justo, mas também é um Deus amoroso. E é impressionante como ele consegue manifestar essas duas qualidades simultaneamente, ao mesmo tempo, numa mesma ocasião. E para nós notarmos essas duas qualidades, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, e nós vamos ler alguns versículos dos capítulos 6 e 7. A época é a época em que vivia um grande servo de Deus chamado Noé. Eu creio que todos já têm ouvido alguma história relacionada com Noé, especialmente o grande navio que ele construiu, né, comumente chamado de arca, e, portanto, Noé é conhecido como aquele que construiu a arca, pôs os bichos dentro e sobreviveu a um dilúvio que Deus mandou. É exatamente sobre nessa ocasião e que nós queremos meditar hoje à noite. Então, vamos lá. No capítulo 6 do livro de Gênesis, nós encontramos estas palavras. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse foi o versículo 5. Continuando a leitura. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A avaliação que Deus fez da humanidade na época de Noé foi uma avaliação muito ruim. Eu destaquei algumas palavras no verso 5. Deus percebeu que era mal todo o desígnio do seu coração. Evidentemente, isso é só uma percepção que o Deus que é onisciente pode ter. É só ele que pode avaliar o teu coração, e ele fez isso avaliando o coração da humanidade na época de Noé. E isso foi muito duro para Deus, muito triste, trouxe-lhe um pesar no coração, porque, como nós veremos em estudos ainda futuros, quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o homem foi criado num estado de santidade e pureza parecido, semelhante com o de Deus. No entanto, passaram-se poucos anos e a humanidade se estragou completamente, se corrompeu completamente. E Deus percebeu que a humanidade, na época de Noé, tinha um coração. Isso é uma forma de dizer que a natureza do homem havia se corrompido totalmente. E por isso Deus tomou a seguinte resolução, versículo 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que feito, na sua justiça, tendo que castigar o pecado que partia da natureza corrompida do homem. Deus estabeleceu fazer cair um juízo sobre a humanidade
para que a humanidade, juntamente com os animais da época, desaparecessem completamente. E no versículo 11, nós ainda lemos o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E se no versículo 5 foi destacado a natureza humana, agora no versículo 11 tem sido destacada, no registro inspirado por Deus, a manifestação dessa natureza humana corrompida. E essa natureza corrompida se manifestava através de atos que mostravam a sua corrupção e a sua violência. Interessante destacar estas duas manifestações de uma natureza pecaminosa na época de Noé: corrupção e violência. Deixe-me fazer um parênteses aqui. Vocês acham algo semelhante com os nossos dias? Quando nós ligamos a televisão e assistimos um telejornal, parece que nós estamos abrindo a Bíblia e lendo a avaliação que Deus fez da humanidade na época de Noé. Mas nós manifesta a sua natureza pecaminosa da mesma forma: corrupção e violência. Estas são as notícias mais frequentes nos telejornais dos nossos dias. E concluindo no verso 12, diz a palavra que Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. É uma avaliação muito triste, mas é a avaliação que o Deus que é onisciente e que conhece os nossos corações fez da humanidade na época de Noé. Há uma expressão no verso 12: todo ser vivente. Será que não havia ninguém na época de Noé que destoasse e que contrariasse esse comportamento, esse procedimento da humanidade em geral? Bem, nos versículos 8 e 9 do capítulo 6, nós encontramos a seguinte avaliação que Deus fez de Noé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Puxa, que alívio ler estas palavras. Porque, apesar de a grande maioria da humanidade na época de Noé apresentar aquele comportamento de corrupção e violência, Deus viu um homem e sua família que tinham um comportamento completamente diferente da humanidade na sua época. Ele era um homem justo, e era justo de acordo com o padrão de Deus. Era um homem íntegro, era um homem que tinha comunhão com Deus, ele andava com Deus. E isso no meio dos seus contemporâneos corruptos e violentos. E é por essa razão que Noé achou graça diante do Senhor. Tendo este comportamento justo, íntegro e de comunhão com Deus, Noé achou graça. E é bom nós lembrarmos que a palavra graça na Bíblia significa ele recebeu um favor de Deus que ele não merecia receber. Mas ele procurou este favor. E ele procurou conduzir a sua vida de uma forma que agradava a Deus. Então nós temos a seguinte situação: a humanidade na época de Noé, corrupta e violenta. Noé e sua família, pessoas justas, íntegras e que tinham comunhão com Deus. E isso na avaliação do próprio Deus. Agora, nós perguntamos o seguinte: como é que Deus poderia manifestar a sua justiça e o seu amor ao mesmo tempo? Qualquer atitude que ele tomasse com relação à humanidade ia cair também sobre Noé.
qualquer atitude favorecendo a família de Noé, ela seria extensa também à humanidade. Agora, há um comportamento completamente diferenciado. Deus, esse Deus que é o nosso Criador, é triuno, é Espírito, é onisciente, é onipotente, é onipresente, é santo e não admite o pecado, ele teria que bolar um plano para manifestar a sua justiça contra essa humanidade corrupta e violenta. E, ao mesmo tempo, revelar o seu amor para com Noé, um homem justo, íntegro e que andava com Deus. O que é que Deus planejou, então? Vamos voltar em Gênesis capítulo 6, e agora no verso 13, nós lemos Deus dizendo a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque até destaque significa que Deus queria eliminar todo homem, toda mulher, a humanidade completa, inclusive os animais da época, porque ele viu que a terra estava cheia da violência dos homens, cuja natureza estava completamente deteriorada pelo pecado. E aí Deus diz a Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste, um navio. E Deus deu as dimensões do navio. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Côvado era uma medida de comprimento linear usada na época, que ia do cotovelo até a ponta do dedo de um homem, mas, obviamente, essa medida variava de homem para homem. Em geral, nós vamos considerar um côvado como tendo meio metro, 50 centímetros. Então, esse navio que Noé deveria construir, dimensões gigantescas, 150 metros de comprimento, ou seja, 1,5 quarteirão, de 50 côvados, portanto, 25 metros a largura, e a altura de 30 côvados, ou seja, 15 metros. Se você considerar a altura, o pé direito de uma casa, cerca de 3 metros, esse navio tinha a altura de um prédio de 5 andares. 5 andares. O comprimento de 1,5 quarteirão. Um navio enorme. E Deus ainda deu mais instruções: farás ao redor uma abertura. A porta da arca colocarás lateralmente neste navio. E esse navio devia ser construído com pavimentos, andares, 3 andares. Isso significava espaço para acomodar muita gente e muitos animais. E Deus justificou a construção desse navio: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Esse Deus que é justo e tem que castigar o pecado de acordo com a pena que ele próprio estipulou, que é morte, queria castigar, dar cabo da humanidade toda na época de Noé. E Deus ia matar a humanidade, castigando-os pelo seu pecado, com uma chuva, um dilúvio, águas que iam cair sobre a terra como nunca havia caído. Diga-se de passagem que até aquela ocasião, a Bíblia diz que nem chuva tinha caído, porque Deus fazia um vapor de água irrigar a terra, mas não havia chovido, como nós conhecemos hoje, muito menos um dilúvio. Deus estava
fazendo uma aliança, um acordo, e revelando a Noé o seu plano para castigar a humanidade corrupta e violenta, e ao mesmo tempo manifestar o seu amor para com Noé, homem justo, íntegro e que andava com Deus junto com a sua família. E Deus disse a Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, um acordo entre Deus e Noé. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Agora, diga-se de passagem que naquele navio cabia muito mais do que 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E, na verdade, a Bíblia diz que Noé passou a pregar a justiça de Deus que devia cair sobre aquela humanidade naquela época. E Deus, e a Bíblia chama Noé o pregoeiro da justiça. Em outras palavras, a sua mensagem que passou a ser proclamada a partir daquele momento em que Deus revelou o seu plano a Noé foi: Deus vai castigar o pecado da humanidade, derramando um dilúvio sobre a terra, fazendo toda a humanidade perecer. E Deus também estipulou que de todas as espécies de animais, Noé deveria pegar um macho e uma fêmea e fazê-los entrar na arca para que eles conservassem a vida. E depois de dar todas essas instruções a Noé, a Bíblia termina o capítulo 6 de Gênesis dizendo: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E sabe-se, a Bíblia já tinha chamado Noé de um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Agora nós descobrimos por que Deus o avaliava como justo e íntegro e por que era possível a ele ter comunhão com Deus. Porque Noé agora acrescenta, através do seu comportamento, aceitando a aliança que Deus tinha estabelecido com ele, a obediência à vontade de Deus e ao plano que Deus revelara das intenções de Deus para com a humanidade. Noé obedeceu a tudo aquilo que Deus estipulou. Muito bem. Quando nós começamos no capítulo 7, e a Bíblia fala que depois de 120 anos do plano de Deus revelado, e esse período foi usado para a construção do navio e também para a pregação de Noé, anunciando o castigo que Deus ia derramar sobre a terra. E nós podemos imaginar a situação: ele e os seus filhos começaram a construção daquele navio, e quem via passando ali perto a construção daquele navio, por certo indagava de Noé o que é que ele ia fazer com aquele navio, qual o propósito daquele navio tão gigantesco, de dimensões tão grandes. E Noé anunciava que ele seria o meio de salvação de Deus, para que, se alguém se arrependesse dos seus pecados e cresce em Deus, e colocasse a sua fé em Deus, e reconhecesse a sua natureza pecaminosa, e se retratasse dos seus pecados, se alguém procedesse assim, teria lugar para ele também na arca. Bem, Noé, durante 120 anos, pregou a justiça de Deus. E depois nós lemos no verso 11 do capítulo 7 que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nós aprendemos que Deus
cumpre o que ele promete. Ele não só é santo e não permite que o pecado seja praticado na sua presença, mas ele também é justo e ele castiga o pecado. E ele prometeu. E depois de 120 anos, talvez os homens tivessem pensado que Deus tinha se esquecido de cumprir o que ele prometera, o castigo que devia cair sobre a terra. Mas na hora certa, Deus fez chover, copiosa chuva. E não só a água caiu de cima, mas as fontes também se abriram, assim como as comportas dos céus. E houve um derramamento de água de cima e uma enchente que veio por baixo, de forma que a terra toda se alagou. E nós vamos ver o resultado disso agora. No verso 15, nós lemos que de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram 2 em 2 para Noé na arca. E a Bíblia fala que de algumas espécies, animais chamados limpos, foram levados 7 casais, macho e fêmea. Mas de todos os animais, pelo menos um casal entrou na arca. E depois de Noé e sua família entrarem na arca, com os animais também, a Bíblia diz no verso 16 que o Senhor fechou a porta após ele. E essa afirmação é uma afirmação muito solene. É uma afirmação que nos faz pensar na solenidade, o Senhor fechar a porta. Bem, a Bíblia nos ensina que durante aqueles 120 anos em que Noé pregou o castigo de Deus e levou para construir a arca, Deus estava usando de misericórdia e dando oportunidades para que pessoas se arrependessem e pudessem entrar na arca junto com Noé e com a sua família. Mas nós lemos também que quando o Senhor fechou a porta, isso significava que Deus estava encerrando o tempo de oportunidade e de misericórdia. E sabem, a Bíblia é muito clara em revelar-nos que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. Afinal de contas, nós estamos falando do Deus que é onipotente, o Todo-Poderoso. Ele é soberano, supremo sobre tudo e sobre todos. Então, quando ele dá a oportunidade, ninguém tira essa oportunidade. Mas quando ele decreta um fim da oportunidade, e aí ninguém pode abrir esta porta que ele fechou. A consequência do dilúvio foi que tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. E o verso 23 termina com a seguinte frase: ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Bem, nós fizemos uma pergunta no início da nossa meditação. Como Deus poderia manifestar a sua justiça e o seu amor ao mesmo tempo? Quando Deus avaliou aquela humanidade e percebeu que a natureza estava corrompida e aquela humanidade manifestava a sua natureza corrompida através de atos de extrema violência, Deus, que é santo e que não suporta o pecado praticado na sua presença, e Deus, que é justo e tem que castigar o pecado, e a justiça de Deus estipulou que o salário do pecado é a morte, Deus planejou derramar
um dilúvio sobre a terra, para que essa humanidade corrupta e violenta morresse e fosse devidamente castigada pela sua natureza e pelos seus atos pecaminosos. Mas, ao mesmo tempo que Deus manifestou a sua justiça para com essa humanidade corrupta e violenta, Deus preparou uma arca, um navio, para que Noé, homem justo e íntegro, que andava com Deus e que era obediente a Deus, fosse salvo. Ele e toda a sua família, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então, nós concluímos que quem estava fora da arca morreu como justa retribuição do seu pecado. Quem estava dentro da arca encontrou a graça de Deus manifestada, o plano de salvação de Deus. Bem, só Deus consegue manifestar a sua justiça e o seu amor ao mesmo tempo. Agora eu quero que você considere o que Deus fez na época de Noé. Porque sabe de uma coisa? Deus vai repetir essa demonstração da justiça e do seu amor numa época futura. A Bíblia diz que haverá um dia em que Deus vai enviar não mais água, mas Deus vai purificar essa terra com fogo. E Deus vai enviar para o fogo eterno aqueles que não se enquadrarem no seu plano de salvação. Deus está buscando pessoas na nossa época que sejam justas de acordo com o padrão de Deus, que sejam íntegras de acordo com o padrão de Deus e que tenham comunhão com Ele, tenham uma vida, um relacionamento com Deus. Nas palavras de Gênesis, pessoas que andem junto com Deus. Para uns, Deus vai manifestar a sua justiça castigando-os não mais com água, mas com fogo. Para outros, Deus vai mostrar o seu amor salvando-os da condenação, dando-lhes vida eterna. Considere estas palavras. E não faça como a humanidade na época de Noé. Durante 120 anos, Noé pregou que Deus ia derramar a sua justiça sobre esse mundo. E a humanidade, na sua época, não deu ouvidos à pregação de Noé. Não fizeram caso. Acharam que Deus não seria justo o suficiente para retribuir ao pecado deles. E por não considerarem a pregação de Noé, a humanidade, naquela época, morreu, recebendo o castigo justo pelos seus pecados. Sabem, hoje, quando nós anunciamos que Deus vai castigar este mundo com fogo, pessoas têm o mesmo comportamento que na época de Noé a maioria da humanidade teve. Não, isso não vai acontecer. Pessoas acham que Deus é só amor e não vai castigar o pecado. E nós estamos mostrando na palavra de Deus que Deus consegue manifestar a sua justiça e o seu amor ao mesmo tempo. Bem, isso nos dá uma ideia agora um pouco mais completa de quem é Deus. Nós temos considerado que Deus é o nosso Criador. E é importante lembrar disso, porque Ele nos conhece. Afinal de contas, Ele sabe como nós fomos criados, cada um de nós. Quais os ingredientes que Deus colocou na nossa criação. Deus também, apesar de ser único Deus, Ele se manifesta em 3 pessoas.
Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele criou o homem, ele também criou o homem como um ser triuno, formado por espírito, alma e corpo. Nós vimos também que Deus é espírito, e ele não tem um corpo físico como esse. E isso é importante nós lembrarmos, porque todo relacionamento, contato com Deus e adoração a ele devem ser feitas em espírito, e essa é a verdadeira adoração, desvinculada de qualquer coisa material ou física. Vimos também que Deus é eterno. Ele não teve princípio, não terá fim. E por ser eterno, ele é imutável, ele não envelhece, ele não muda de opinião. Seus conceitos, seus valores são imutáveis também. E é por isso que nós estamos estudando a sua palavra, porque ela saiu da mente de um Deus eterno e imutável. E a sua palavra também é imutável. Vimos que esse Deus é onisciente. Ele conhece tudo a meu respeito, a teu respeito. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e até o nosso futuro. A presciência faz parte da onisciência de Deus. Vimos também que ele é onipresente. E no nosso estudo hoje nós vimos uma demonstração de como Deus é onipresente. Ele conhecia toda a humanidade na época de Noé, porque ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Vimos também que a onipresença de Deus significa que o acesso a Deus é muito fácil. Em qualquer lugar que eu estiver, eu posso falar com esse Deus que é onipresente. Mas Deus também é onipotente, e no nosso estudo hoje, nós vimos que ele é o único que pôde desencadear um dilúvio para que a humanidade toda morresse na época de Noé. Esse Deus que é onipotente, ele tem todo o poder para salvar, mas também tem todo o poder para condenar o pecador que não se arrepende dos seus pecados. Na semana passada nós vimos que Deus é santo, e isso significa que ele é separado dos deuses que são produto da imaginação do homem, e ele é separado também do pecado. Nele não há pecado algum, nenhuma qualidade ruim que você possa imaginar. Ele é totalmente separado do pecado, ele é puro, ele é santo, santo, santo. E no nosso estudo de hoje, nós vimos que esse Deus é justo. Ele retribui ao homem de acordo com a atitude do homem em relação a ele. O homem que é pecador, o homem que não faz caso de Deus, o homem que vive uma vida à revelia de Deus, vai receber a justiça de Deus caindo sobre si, na forma de castigo. Mas o homem que se importa com Deus, o homem que quer andar com Deus, o homem que, de acordo com o padrão de Deus, ele é declarado por Deus como justificado, esse homem vai conhecer o amor de Deus. Todas essas qualidades são únicas em Deus. Ele é o único ser do universo inteiro que apresenta todas estas qualidades e muitas mais que nós não consideramos. Isso não limita Deus. Ele tem outras qualidades que nós não citamos. Mas estas qualidades são suficientes para que nós tenhamos um conhecimento um pouco melhor e um pouco mais completo de Deus. Muito bem, encerramos hoje, então, os nossos estudos sobre a pessoa de Deus. No nosso próximo estudo, Deus permitindo, quinta-feira que vem, nós vamos analisar, pela palavra de Deus também, o inimigo número 1 de Deus, Satanás, o diabo. Nós vamos ver que ele foi um ser criado por Deus, quem ele era. Vamos ver que ele pecou, ao contrário do Deus que é santo, 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 Satanás pecou. E ele se transformou num ser
que está extremamente ativo no planeta Terra, cuja finalidade é destruir a obra de Deus. Convidamos você, então, para estar quinta-feira que vem conosco, neste mesmo horário, e nós vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um que nos ouviu nesta noite. Amém.